Muito bem, pessoal. Dando sequência aos nossos estudos, falaremos hoje sobre a teoria do processo como relação jurídica. Trata-se de uma teoria idealizada por volta de 1868 por um jurista alemão chamado Oskar von Bülow. Em verdade, ele escreveu um livro, que marcou essa teoria. O livro dele chama Teoria das Exceções e dos Pressupostos Processuais, que é esse livro aqui, que foi digamos assim, uma obra que revolucionou do ponto de vista conceitual, científico, a ideia do processo. Lembrando que anterior a Bülow, nós já tínhamos duas teorias formalizadas, a teoria do processo como contrato e a teoria do processo como quase-contrato. E Bülow apresentou uma nova proposição para explicar, veja bem, para esclarecer o que era o Instituto Jurídico do Processo, na tentativa, lembro vocês, de distinguir o processo do direito material. Buscava-se, talvez desde a primeira teoria, dar uma autonomia científica ao direito processual. As primeiras teorias, vocês perceberam, elas foram insuficientes, não conseguiram desgarrar do direito material. A teoria de Bülow também, por estar fundada em uma perspectiva de relações jurídicas, ônus, deveres, faculdades, ela também tem lá o seu requinte com base no direito privado, mas ela avança em alguns pontos que vamos abordar aqui. A primeira questão que é oportuno salientarmos e destacarmos, que essa teoria teve uma forte aceitação na Europa e em vários outros países, inclusive na América Latina. Por quê? Ela apresentou as bases fundamentais e concepções de processo que colocava o julgador e a jurisdição no centro da atividade jurídica, de modo que o autor apresentava uma pretensão contra o réu, impunha uma vontade contra o réu, e autor e réu deveriam uma submissão ao Estado juiz. Qual é a concepção, digamos, ideológica dessa ideia? Ora, quando Bülow escreve esse livro que nós mencionamos, ele deixa claro que o magistrado tem a função de controlar essa relação jurídica, de modo que ele também tem uma função criativa do direito. Temos aí também a base, para aqueles que quiserem aprofundar mais, a base do estudo, da escola do direito livre, que parte de uma premissa que o Estado, na pessoa do julgador, pode completar as lacunas do ordenamento jurídico e criar o direito ao caso concreto. Essa era uma matriz basilar da teoria de Bülow, porém ele expressava isso em seus textos. Alguns textos que ele escreveu, inclusive em jornais ingleses, ele diz claramente que o estatuto, a lei, ela é incompleta e que cabe aos magistrados completar o sentido da norma de modo a assegurar uma integração do direito dentro do ordenamento jurídico. Então ele escreveu isso expressamente. Essa teoria também pode-se dizer, conforme ensina André Leal no seu livro Instrumentalidade do Processo em Crise, ele faz um estudo prestimoso e indica que a base do instrumentalismo processual, que falaremos mais à frente, já tinha ali as suas configurações no pensamento de Bülow, uma vez que ele colocava a jurisdição no centro da atividade jurídica, ou seja, em que pese o autor
poderia impor um dever ao réu, ambos, autor e réu, estavam submissos ao Estado juiz, né? O Estado, na pessoa do julgador, ele exercia uma função proativa naquela relação. As partes tinham uma relação de submissão dentro desse contexto. Mas isso foi muito bem pensado, foi muito bem orquestrado pelos pressupostos dessa teoria. Inclusive, em um desses textos do Bilow, que é disponível aí em alguns artigos científicos, ele deixa bem transparente a seguinte informação. Olha, diz ele, o Estado romano conseguiu o seu apogeu, conseguiu toda aquela hegemonia em razão do direito e da magistratura. Isso é o que ele escreve, estou repetindo aqui, ipsilitris, o que ele escreveu. Então, ele diz que o Estado romano conseguiu toda aquela força, toda aquela hegemonia em razão do controle que os pretores tiveram sobre o ordenamento jurídico. E a mesma perspectiva era o que ele buscou a trabalhar na teoria do processo como relação jurídica. Ou seja, uma atividade jurídica onde a jurisdição controlada pelo Estado juiz era o centro da atividade processual. É verdade que Bilow trouxe alguns avanços muito importantes para o direito processual. Com esse livro, né, Teoria das Exceções e dos Pressupostos Processuais, ele começou a fazer uma distinção que os seus antecessores não conseguiram, né, que era aprofundar uma distinção entre direito material e processo. Ele começa a estabelecer os critérios de validade e de existência da relação jurídica processual, que envolve, segundo Bilow, autor, juiz e réu, né? Percebem que até as expressões autor e réu são expressões carregadas de um sentido muito forte. Se você perguntar assim, olha, você prefere ser autor ou réu? Né? Às vezes eu pergunto isso para os meus alunos. Todos respondem, eu prefiro ser autor. Né? Por quê? Porque essa expressão é muito carregada de sentidos e de muito simbolismo. Mas tem um fundamento. O fundamento é justamente a ideia de Bilow de colocar o autor como um sujeito de direitos, né, subjetivos, capaz de impor ao réu a sua pretensão, cabendo ao Estado controlar essa relação jurídica e adequá-la da forma que achar mais conveniente, né? Então, havia aí um controle muito grande do Estado na pessoa do julgador, de modo que essa teoria é dita por alguns autores como técnica ideológica de julgamento, ou seja, não se tem ali uma atividade procedimental, processual mais arrojada. O que tem ali é uma vontade jurídica de se decidir com força, nenhuma concepção unilateral do Estado, de modo que as partes são sujeitos de uma relação subordinada ao Estado juiz. Razão pela qual alguns autores, inclusive eu tenho um artigo sobre esse tema, nós detalhamos por que a relação jurídica, chamada teoria da relação jurídica, não é de fato uma teoria e muito mais se aproxima de uma técnica ideológica de julgamento. Qual a importância dessa teoria para que possamos ter assim uma visão prática, dessa teoria no estudo do direito atual? Ora, essa teoria ela está presente no nosso ordenamento jurídico ainda, ela ainda tem muita força, ela ainda tem muitos resquícios do passado, e é por isso que nós temos que estudar ela com mais detalhe.
por óbvio, vocês podem perguntar, mas como que um código, né, ainda tem resquícios de uma teoria que foi lá de 1868? Ora, primeiro pela carga ideológica forte que ela tem, né? E segundo, porque a ciência dogmática do direito não é acostumada com acolher a teoria mais resistente, né? Nós temos um autor chamado, um jurista mineiro, Haroldo Plínio. Ele escreve no seu livro em letras garrafais, ou seja, ele diz o seguinte: a teoria da relação jurídica é incompatível em todos os sentidos com a teoria do procedimento em contraditório, que foi a teoria que buscou concorrer, que buscou suplantar a teoria do processo como relação jurídica. Então veja bem, nós temos um grande jurista, inclusive mineiro, que escreve, que foi à Itália, que estudou a teoria do procedimento em contraditório de forma bem detalhada, para contrapor a teoria da relação jurídica. Ele escreve nesses termos que eu acabei de dizer. Ou seja, a teoria da relação jurídica é incompatível com a teoria que a sucedeu, que é a teoria do procedimento em contraditório, que falaremos mais à frente. Mas mesmo assim, essa teoria permaneceu impregnada em muitos códigos no mundo e no Brasil, né? De modo que hoje, no nosso Código de Processo Civil, novo código, não sei, nem se pode falar novo código, né? Porque 70% do código é a mesma coisa do Código 73, né? Então você tem ali essa teoria ainda remanescente e podemos dizer com força, né? É lógico que o código também acolhe umas pinceladas de outras teorias, né, constitucionalistas, e até um pouco do procedimento em contraditório. Mas em epistemologia mais crítica, nós vamos perceber que a junção de teorias ela não gera ganho sistêmico, né? Senão o Haroldo Plínio não teria falado isso corretamente. Olha, eu tenho duas teorias incompatíveis. Se eu tenho duas teorias incompatíveis, como é que eu vou colocar ela no mesmo bolo? Mesma coisa fazer uma salada de fruta. Eu vou colocar aqui uma maçã, uma pera, depois eu vou querer, vou colocar uma abóbora aqui também, vai virar uma bagunça total. Então, essa teoria da relação jurídica, ela tem um escopo, ela tem uma estrutura, que tem bases em conceitos que vocês vão começar a ouvir bastante, por exemplo, que é a questão do ativismo. Essa ideia, né, de que o Estado juiz deve ser proativo, deve atuar contra a letargia do legislativo, ela tem uma base muito forte nas entrelinhas dessa teoria. Então, na próxima aula, nós continuaremos a falar dela com mais detalhe em razão da importância dessa teoria.